Fala, galera! Sejam muitos bem-vindos, muitos, porque são muitos mesmo, a mais um podcast Conta Comigo. Terça-feira, tu sabe, né? Nós temos um encontro marcado toda terça-feira, às 19 horas. Tem podcast Conta Comigo. Meu amigo, que alegria, mais uma terça-feira, mais uma semana abençoada. E a gente tem esse projeto que é de Deus. É um projeto para que possa impactar outras pessoas, para que a gente possa ajudar amigos, empresários, contadores, colaboradores a poder mudar a sua vida, mudar a sua forma de pensar. Então, marca aí, ativa o sininho, compartilha para todo mundo, porque toda terça-feira a gente tem podcast Conta Comigo. Mais um episódio hoje, eu estou muito feliz. Esse cara, meu amigo, que está comigo aqui, você não tem noção não, a gente vai bagunçar esse estúdio hoje aqui, contar muita história bacana, muita coisa engraçada. Era um cara que eu comentei com ele aqui, que eu vi ele na televisão e eu dizia, meu irmão, eu quero ser amigo desse cara aí. Esse cara é muito massa, ele tem uma energia massa. Então eu tô recebendo aqui, gente, ele que é casado com Renata, que também é parceira das gravações, dos vídeos e dos conteúdos. Pai de um menino incrível de 11 anos, o Pedro Henrique. Que em busca dos seus sonhos, meu amigo, ele entra com tudo, com os pés no chão, coração cheio de alegria e de gratidão. Nunca vi ele com raiva, diga-se de passagem. Ele começou como um menino tímido e mago, um menino muito tímido, cheio de dificuldades para falar em público. E olha só como é que acontecem as coisas. Hoje ele atua justamente na comunicação, ele atua justamente nas televisões, fazendo propaganda de TV, produzindo vídeos para empresas e vive algo que lá atrás parecia impossível. Então você que está nos assistindo, meu irmão, não tem impossível. Ele já foi garoto propaganda do Armazém Paraíba. Então você acha, já sabe quem eu estou aqui. Meu irmão, eu estou no meu estúdio, meu amigo Diego Ricardo, que mais é conhecido como Diego Magão. Seja bem-vindo, meu irmão. Chega, menino, vamos embora. Chega, meu irmão. Olha, e aí, Vini? Eu acho que esse podcast vai ser o mais desenrolado que eu já fiz. Olha a responsa, viu? Que alegria ter você aqui, viu, cara? Eu que fico feliz, né? Agora faltou aí modelo. Não. Também. Mas é porque não pode mentir. E o pessoal disse que eu pareço um pouco com Gustavo Lima e tal, enfim. Mas vamos embora. E a alegria imensa, né, de estar aqui junto com você, junto com o pessoal que está assistindo agora. Então, é isso. Podcast é massa demais. Vamos embora, vai. Coisa boa, meu irmão. Ó, estamos aqui com o Diego Magão. Ele que é uma referência hoje na comunicação. E tô falando do fundo do meu coração. Eu assistia Diego na TV e dizia, meu irmão, quando ele surgiu na TV, cabe dizer, eu já não estava mais na TV, né? Então, para quem não sabe, nem acompanhou minha história, eu já fui cinegrafista das duas principais TVs do nosso estado, tanto a TV Cabo Branco como a TV Correio. Trilhei aí ao todo quase 10 anos na telecomunicação. Sou amante do rádio, do jornalismo, da TV, enfim. E quando eu saí, foi que surgiu o Diego Magão. E quando ele começou a fazer merchan, eu disse, meu irmão, eu queria estar ali. Esse cara é uma referência, meu irmão, de verdade. A forma de você se comunicar, de você levar alegria. E muitas vezes, em algumas manhãs, tardes, que a gente acorda triste, meu irmão, em assistir na TV é muito massa, tá? E saiba que eu estou muito feliz de estar lhe recebendo aqui. E o nosso podcast ele é muito direto, porque o Conta Comigo, Diego, ele vem do primeiro que é falar sobre contabilidade. Né? A gente tem que falar sobre contabilidade porque é através dos números que nós conseguimos mudar a história de empresas. E o segundo pilar é o pilar de contar a história. Então a gente vai contar muita história bacana aqui, você está acompanhando. A gente está chegando aí no 14º episódio já e só histórias incríveis. E por último é o Conta Comigo. Né? Você lá atrás, como a gente falou aqui, deve ter enfrentado tanta dificuldade, né, sozinho, e muitas vezes ninguém acreditar em você. Então é tão massa quando alguém acredita na gente e poder contar com alguém é muito massa. Então começa esse podcast aqui, meu irmão, falando quem é Diego Magão, meu irmão. Eita, quem é Diego Magão, né? Então, assim, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Né? Eu fico feliz de estar contando um pouquinho da minha história aqui para vocês, né? Então, assim, Diego Magão justamente é aquele cara muito sonhador, não imaginava estar onde está agora, né? No meio da comunicação, como você falou aí. E realmente, um garoto que era super tímido, muito tímido de verdade, tinha dificuldade para falar. E passei por muitas situações, né? Principalmente quando se fala de trabalho. Sim, sim. Né, Vini? Antes do Armazém Paraíba, surgiram outras profissões. Até o momento,
estava um pouco perdido, né? Sem saber o que fazer. Então, para quem não sabe, né? Já trabalhei em padaria, né? Não aguentei, corri. Ah, meu, não, quero isso não. Mas não diz que quem acorda cedo prospera, né? Ganha dinheiro. O Mas padeiro acordava de 4 aí horas da manhã. foi luta, né? Foi luta. Por quê? Antes de começar a trabalhar, até hoje eu levo comigo isso. Por um lado é bom, né? Por outro lado eu não sei se é ruim, mas entendam como quiser. Estudando ensino médio, quando chegou nos 18 anos, no último ano, meu pai, dinheiro, roupa para sair, não tem não, viu? Vá trabalhar. Agora casa e comida você tem, mas vai trabalhar. Pronto, a partir daí começou minha jornada. Então passei por padaria, trabalhei em padaria, trabalhei como garçom também, na noite. Trabalhei numa empresa de segurança eletrônica, passei por esse período também. Foi quando surgiu o Armazém Paraíba. Então, assim, foram várias etapas até chegar... Antes da TV, você só trabalhou na padaria ou teve mais algumas experiências antes de chegar? E como chegou na TV? Pronto, eu não passei por muitos empregos. Eu sempre tentei o máximo em emprego, enfim. Eu tenho um pensamento muito de crescimento. Assim, acredito que muita gente tem esse pensamento quando entra em uma empresa. Então, trabalhei muito tempo em padaria, como garçom, mas... Chegou um momento eu não quero isso para minha vida. Porque, assim, não estou desmerecendo a profissão, mas é um trabalho muito pesado, é muito, muito cansativo, não é fácil. Então surgiu a empresa de segurança eletrônica, onde eu era monitorador, trabalhava 12/36, já estava na frente do computador, é um negócio mais tranquilo, ar-condicionado. Mas chegou um período também que estagnou. Era só aquilo e eu entro muito na... Inquieto, né? Eu sou muito ocioso, assim. Né? Eu não consigo muito tempo ficar na mesma função. Sempre o pensamento de crescer. Foi quando saí de lá dessa empresa e deixei currículo no Armazém Paraíba. Meu primo trabalhava como vendedor lá. Então cheguei lá, perguntei para ele como é que fazia, deixei o currículo e eu digo que a minha história no início do Armazém já começou com um desafio, porque eu tinha o intuito de entrar como vendedor e chegando na entrevista, né, dona Sônia chegou e falou, tem vaga para vender, não tem vaga para vendedor não. Ou você entra como estoquista ou auxiliar de loja. Auxiliar de loja já diz, né? Já faz tudo. Fica na portaria, vai pro estoque, faz tudo. Então começou ali o dilema. Não, quero ser vendedor para ganhar dinheiro, mas enfim, Deus sabe das coisas. Corri do estoque e fui para auxiliar de loja. Sua função é só ficar na portaria. Só ficar na portaria. Aí meu modo inquieto, não comecei a atender. Mas Diego, aí pegava umas brigas com os vendedores, né? Porque eu não ganhava comissão, né? Aí eu atendia o cliente e passava para fulano, ciclano, mas sem priorizar ninguém. Passava, enfim. Já estava na essência já tava vender, na essência, né, já estava na essência. Então fiz atendimento, enfim. Nessa loja específica da Aristides Lobo, aqui próximo à antiga central, o antigo batalhão aqui no centro, tinha 2 pessoas que faziam locução excelente. E não era uma locução normal. Faziam palhaçadas, se vestiam tinha as fantasias, ia para as ruas, brincava com o pessoal. Então achava interessante essa forma da locução. Obrigado, Vini. Achava interessante essa forma da locução deles. Não era aquela coisa formal. Oi, sim. Preço, tal, tudo não sei o quê. Achava interessante, mas ficava só, por quê? Super tímido. Ficava na minha, quieto. Aconteceu dessas 2 pessoas saírem. E aí, Magão? Não era Magão ainda, era Diego. E aí, Diego? Topa fazer locução? Ia. Então, assim, eu tenho uma voz minha assim, não tenho aquela voz de locutor, mas vamos embora. Ia para trás do guarda-roupa e fazia a locução, porque eu ficava com vergonha. Era muito tímido mesmo, as pessoas olharem e me julgarem. E aí começou a minha trajetória. Fiz tanta coisa, muita coisa mesmo. Eu era, pronto, Magão, por que Magão? Quem me olha assim, né, tá forte, né? Mas antes eu pesava 60 quilos, era super magro, tinha um shape. Hoje eu não tenho shape mais, né? Hoje tá a pochete. Então, comecei a fazer as locuções, me vestia de Superman, ia pra rua, ia pro sinal, ia pra carro de som. E eu acho que isso virou uma marca registrada, né, cara? Eu acho que
apesar de você ser tímido, isso, claro, pode ter sido uma proteção para que você pudesse desenvolver, mas isso virou uma marca registrada. Então todo mundo esperava o Merchan por causa de você, cara, porque você era um cara que trazia essências, trazia identidade, e o cara viu o Merchan por segundo plano, porque queria ver a sua forma de levar com leveza o produto, né? Pronto, o que você falou justamente era o que eu fazia. Eu usava a brincadeira, a palhaçada justamente para destravar, tirar a vergonha. Até hoje eu faço isso. Né? O pessoal, Magão, tu não é vergonhoso, não. Depende da situação, ainda eu fico um pouco tímido, então eu uso a brincadeira para descontrair. Mas é a minha essência, a brincadeira com os mais próximos, com a família, a mulher. Meu Deus, sofre demais em casa, porque eu brinco muito com ela dentro de casa. Então, assim, essa é a essência. Então, quando eu cheguei na TV, o dono do Armazém Paraíba falou, Diego, você tem que fazer todo dia você tem que fazer algo diferente. Então, era 8 merchans por dia. Entre rádios, TVs, né? Várias TVs, rádios. Então, era 8 merchans. Começava de 6 horas da manhã com a Delton Alves lá na Rádio Pop e finalizava na TV Arapuã, TV Correio. Enfim, era uma rotina que não era muito fácil. Todo dia tinha que inovar. E assim, cabe dizer aqui, muitas vezes o cara olha e diz, ele só faz merchan. Não, o cara vai trabalhar, tá trabalhando, vai para o merchan, né, Diego? Aí depois volta, depois vai para outra TV. Então, estratégia de comunicação e marketing, por exemplo, atacar todas as TVs. Então, ele vai de manhã para a Delta, aí uma mala cheia de produto, vai no carro e vai para outra TV, aí da outra TV vai para outra TV. Então, tinha uma logística. E não é só isso, depois tinha que voltar para trabalhar na empresa. Exatamente, né? Antes de chegar para o departamento de marketing, eu era fixo de uma loja, que a administração, o marketing, ele fica na Lagoa ali, a base. Então, eu era de loja, eu era da X Globo, então eu era auxiliar de loja. Então, de auxiliar de loja, passei de auxiliar de suporte ao marketing. Olha a situação. Olha a escada. Eu ficava até brincando, auxiliar do suporte do marketing. Então, teve outros avanços também. Eu passei por 5 setores, 5 promoções, aquela busca constante do crescimento. Foi aí quando o diretor chegou para mim e falou, Diego, amanhã você vai para a TV. Eu nem imaginava ir para a TV. Do nada. E foi um desafio muito grande, né? Conseguiste dormir, hein? Não. Fiquei muito nervoso. Foi de supetão. Eu fiquei, nossa, e agora? Não teve treinamento. Foi na tora, como no popular o pessoal fala. Mas foi bacana isso, porque fez eu arrumar estratégias, fez eu fazer coisas que eu nem imaginava. Então, assim, migrei para o marketing. Então, como você falou, tinha uma logística. Tinha a coordenação, né? O Carlos Herrera, hoje que ainda é coordenador do marketing, que me dava todo o suporte, a gente estudava estratégias, né? Pegava, é só o Magão, não, é uma equipe envolvida. Não era só pegar o produto e jogar lá e faz palhaçada. Tinha uma logística, qual é a promoção do mês, qual é a promoção da semana. Hoje é dia de quê? Hoje é dia da pizza. Então a gente levava a pizza pra TV. Eu lembro. E foi inovador, né, velho? Eu acho que foi massa essa jogada. Nem tudo é só aparecer, tem que ter uma estratégia. O Armazém, assim, eu posso ser... Acho que é muita ousadia, assim. Um cara que fazia muito isso era aquele Pescocinho. Pescocinho, eu não me lembro a loja que ele fazia a merchan, mas ele dançava, fazia brincadeira. Eu acho que era Casa de Escapamento. Casa de Escapamento. Nem tá recebendo merchan aqui. Vamos organizar, né? Pode falar ou não? Pode falar. Pode. Patrocina o nosso departamento de comercial, ele deixa. Deixa, né? É o gancho, né? É o gatilho. Alô, Casa de Escapamento, alô, Pescocinho. Né? Vem pra cá, porque a gente quer você aqui. Vem-se embora. Então, na época, teve o Black. Foi quando eu coloquei uma perucona e coloquei a música lá de James Brown e comecei a dançar. E pegou daí. Então, assim, todo dia era uma dança. Pegava as músicas da internet, fazia coreografia, colocava os apresentadores para dançar também. Eu acho que a maior doideira que eu já fiz foi pegar a Fernandinha e fazer aquele movimento do forró que você roda ela assim e tal. Diego, já fizesse isso? Nunca na vida. E Fernandinha, e aí, Magão? Tu sabe? Aí eu só ameacei no primeiro dia. No primeiro dia eu ameacei. Rapaz, não, amanhã a gente faz. Aí eu em casa no YouTube. Jesus, meu Deus do céu, vamos lá. Vamos embora. Nesse dia, eu era muito mais magro. Mas eu juntei as minhas forças, não sei de onde, peguei ela aqui no braço, uma coisa eu falei, se eu não conseguir pegar ela aqui, ela fica pendurada aqui. Ela não cai, não bate a cabeça, não.
E esse dia, assim, foi loucura. Rodei ela, nem ela acreditou. Ela, eu acho que olhou pra mim assim, meu Deus, Magão. Mas, assim, o pessoal gostava. Era muito bacana. A resenha era grande. Eu tenho que dizer isso aqui. Eu sempre que tenho essa oportunidade, eu digo. Fernandinha Albuquerque é uma referência para mim. Eu tive a oportunidade de trabalhar quase 2 anos com Fernandinha. Eu era cinegrafista de merchan de Fernandinha e eu aprendi muito com aquela mulher. Ela me ajudou muito, tá? Assim como você, lá atrás era tímido e tal. Tem referências, a gente vai falar aqui. Mas, Fernandinha, você estiver nos assistindo, cheiro no seu coração. Obrigado por tudo. Eu tenho uma amizade incrível por não estar todo dia, mas a hora que eu chamo, ela tá comigo. Ela me ajudou. Eu lembro de um gesto tão simples, cara. A gente tinha uma campanha lá do Dia dos Pais, onde cada um iria falar como era ser pai, um abraço pro seu pai. E eu, tímido, gravando, e Fernandinha passou e parou naquele momento, que ela tinha uma hora do intervalo que ia para a cozinha. Ela parou e disse, Vini, faz isso. Tu grava aqui alguns tópicos, tu desenrola, deixa isso para lá, esquece, eu tinha escrevido alguma coisa. Vai natural, cara, seja você mesmo. Puxe só o tópico e vai embora, que vai dar certo. E, cara, isso ficou para mim, eu até hoje uso isso. Então, ela é uma referência para mim. Fernandinha Albuquerque é uma pessoa maravilhosa. Ela teve um outro gesto, eu não posso esquecer disso. Minha esposa era fãzaço dela, pô. E ela tinha uma conexão com minha esposa incrível. Minha esposa, eu amo ela e seguia ela e tal. E eu já tinha trabalhado, não estava trabalhando mais, e aí eu tenho aquela dificuldade de falar com ela, né, Instagram e tal, eu não tinha um telefone dela pessoal por questões profissionais e consegui falar com o Nen, que é maquiador, muito amigo meu, mora aqui próximo à nossa empresa. Eu disse, Nen, me ajuda aí, dá um cheiro em Fernandinha, eu queria que ela tivesse no aniversário da minha esposa. E aí, meu irmão, ela apareceu lá, pô. E aí minha esposa estava falando, e aí Nen disse, a gente tá chegando. E aí minha esposa tem até o vídeo, né, eu vou até pedir para botar o vídeo, depois corta aqui e bota esse vídeo, se der, bota esse vídeo. Porque minha esposa começou a falar dela e eu disse, e se você pudesse falar para ela pessoalmente? Eu falava, aí Fernandinha entrou. Cara, foi emocionante. Nossa. Fernandinha, um cheiro, minha amiga. Uma admiração que eu tenho por essa mulher incrível. Não, Fernandinha é de outro mundo, né? Não só ela, assim, esse trabalho me proporcionou ter encontros com pessoas maravilhosas. Fernandinha é uma delas, uma pessoa muito elegante, não tem tempo ruim com ela. Se você vai com 7 pedras da mão pra cima dela, ela com elegância, ela tira você de tempo e você aprende a amar ela. Ela é muito gente boa, muito tranquila. Verdade. Então, assim, esse meio foi uma experiência muito linda no Armazém Paraíba. Né? O Magão hoje, primeiramente Deus, né, na minha vida, e depois o Armazém Paraíba que abriu portas. Você imaginou nisso, cara? Não. Nenhum momento. Nunca imaginei. Tudo que foi feito foi em prol ao amor à comunicação, mas assim, os dois ganharam, né? Tanto o Armazém ganhava com o Magão em si e eu também ganhei muito. Claro. Mas existe um lado, um peso em cima disso aí, né? Um peso em relação à responsabilidade. Falava com muita gente falava comigo, Magão, com depressão, e você assistir você assim. Então, assim, tinha essa responsabilidade. Isso é uma referência, né, cara? Minha avó, eu era o rei desse, ó. Minha esposa não acredita nisso, né? Mas ela tá aqui. As senhorinhas me amam, né? E às vezes chegar do lado dela, assim, olha, com todo respeito, viu? Esse menino é bonito, não sei o que, eu venho cá dar o cheiro. Então, assim, minhas senhoras, os vovôs e as vovós, um beijo, né? Aí eu ficava morto de vergonha. Por quê? A vovó, Renata, sei lá, ficava olhando pra mim assim. Minha filha, o meu filho, não sei o quê. Assiste o Magão, 6 horas da manhã. Como é que a criança vai acordar cedo pra assistir o Magão? Era só os vovôs, né? E as vovós. Então, um beijo aqui pras vovós. Então, o carinho do pessoal era muito grande, mas tinha uma responsabilidade muito grande. Não era só o Magão. Inclusive, quem adotou esse nome foi Nilvan Ferreira. Sim, sim. Na primeira mexendo com ele, Magão. E ficou. Toda a propaganda, Magão, Magão, Magão. Adotei o nome, enfim, rede social até hoje é Magão. O pessoal, não é Magão mais não, viu? Tá mais fortinho. Mas se eu tirar o Magão, aí o pessoal não conhece mais não. E vamos fazer uma deixa aqui, né? Porque muita gente não sabe dos bastidores, mas existe uma estratégia comercial. Que é quando você vai fazer o merchan, você precisa trazer o apresentador para você, né?
Isso é uma estratégia, isso é um direcionamento. Então, quando você vai para o Merchan, o apresentador ele não necessariamente tem que estar no Merchan. E muitos podem até ter que receber uma comissão, algo para poder participar ou poder fazer o Merchan. E aí, muitas vezes, o cara vem natural. Se não houver conexão, ele não vem. E aí, alguns Merchan ficam puxando, e é difícil, tá? O cara solta lá e sai. Mas tem alguns que interagem e participam porque existe a conexão. E você tem isso muito bem, cara. Graças a Deus, Tem um assim... caputinzinho aqui, viu? Graças a Deus, né? Essa conexão com os apresentadores a gente tinha, né? A gente conseguia envolver eles, que não é fácil envolver, não é fácil fazer merchan. Você tá na tela lá na frente, falar do produto, todo dia de uma forma diferente. Existe o TP lá, mas a gente não usava o TP. TP é o teleprompter, né? Onde a mensagem fica aparecendo lá e você fica lendo. Então, assim, TP me trava. Tudo que é assim, algo me trava. Então, era tudo espontâneo. Então, você trazer os apresentadores, isso ajudava demais. Tanto a marca e envolver também quem está assistindo. Não é à toa que quando terminava mexendo, quando eu ia para a loja, o pessoal, ó, Magão, você anunciou a TV. Cara, bacana demais. Vim comprar só porque assistir lá a palhaçada, a brincadeira. Então, assim, é importante essa conexão. Coisa boa. Gente, segue lá. Eu queria que você seguisse, porque realmente, tanto o Diego como a esposa dele tá aqui, a doutora Renata, disse que ela que manda tudo. Ela é o financeiro. Meu segurança. É, a segurança. É tudo na minha vida. Então segue lá. Deixa aqui, cara, o teu Instagram, você tá falando... Magão Oficial. @Magão Oficial. Vai lá no Instagram. Né? Você colocar em todas as plataformas lá, todos os TikTok, Instagram, no YouTube também, coloca lá Magão Oficial que você vai achar lá. E hoje, o Magão continua fazendo merchan na TV? Hoje o Magão tem direcionado para algo mais empreendedor, né? Algo como empresário da área da comunicação. Como é que tá o Magão hoje? Então, chegou um momento na minha vida que eu fiquei com um sentimento de dever cumprido no Armazém Paraíba. Não foi fácil, né? E é até bom esclarecer aqui algumas coisas, no sentido assim, muita gente, porque quando eu saí do Armazém Paraíba, eu fui pra TV Arapuã. Sim. Né? Sim, mas verdade, aí foi ser repórter, né? Repórter lá, passei mais de um ano lá como repórter. Então não foi uma saída, vou sair do Armazém para ir trabalhar na TV Arapuã. Foi uma tomada de decisão não fácil, né? Não foi tão fácil assim, mas eu fiquei com aquele sentimento de dever cumprido. E aí, Magão, tu saiu do Armazém e saí para descansar. Porque existe uma responsabilidade muito grande. Não era só Diego, o Magão, era Magão do Armazém Paraíba. Então, assim, até hoje eu levo... Isso é bom, velho? Isso é bom, mas eu digo no sentido assim, como pessoa. Então, hoje, graças a Deus, é difícil... O Magão tá no escândalo ali e tal, tudo... Trouxe essa responsabilidade. Então, onde eu estava, eu levava o nome da empresa. Então, eu evito confusões, até em rede social também. Eu sou um cara que evito estar com polêmica, porque foi uma cultura que eu aprendi. Isso tem uma responsabilidade muito grande, né? Trouxe uma responsabilidade muito grande. Então, saí do Armazém para descansar. Quando eu fazer a última merchan, a TV Arapuã, o João Gregório lá, o dono, e aí, Magão, vai fazer mais não? Vai sair, não, eu vou descansar, vou dar uma descansada. Missão cumprida no Armazém, enfim. E aí? Vai fazer o que da vida? Não sei. Quero descansar. João Gregório tem dessa, viu? É. Ele que foi o cara que sempre puxou, eu quero né? descansar. Aí, não, vem cá. Aí, resumindo, né? Topa não, pegar a câmera, ir lá numa pracinha, entrevistar o pessoal. Rapaz, se for para trabalhar na TV, eu quero ser repórter. E minha formação é outra, tá, gente? Eu não tenho formação como jornalista. Tenho formado em gestão empresarial, tenho pós-graduação em marketing e mídias digitais. E sai uma decisão do STF que não precisa ter formação jornalística para atuar na área. Isso. Basta ter dom e talento, né? Saber contar a história. E saber contar a história. Então, assim, foi de supetão, mas vamos embora? Dá certo. Então, iniciei o projeto de São João da Arapuã, lá em Campina Grande. Fiz a entrevista com o pessoal, fazia as merchans também. E fazendo o que você gostava, E fazendo né? o que Bem gostava, leve e tal. Mas terminou o projeto, aí eu fui pra rua.
Então era totalmente o oposto. Algumas pessoas estranharam porque a partir do momento que eu comecei a ser repórter era tiro, porrada e bomba. Era sangue, não podia brincar no homicídio. Tinha que fazer um negócio mais sério, né? Então tirou aquele magão. Tirou a sua essência, né, cara? Assim, a minha visão é essa, tirou a sua essência. Tirou um pouquinho, mas foi um aprendizado muito grande. Por quê? Eu quero chegar com meus 80 anos, Vinícius, e chegar lá na frente e ter história para contar. Entendeu? Ter história para contar. Eu não quero chegar com 80 anos e... Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Então, assim, se arrependeu? Não. São passos que a gente dá, aprendizado. E hoje eu venho aprendendo, né? Que não é a nossa vontade, né? Independente da religião, de quem está assistindo. Eu sou cristão hoje, acredito em Deus. Então, hoje, eu estou aprendendo a ficar na dependência dele e que não seja a minha vontade, que seja a vontade dele. Entendeu? Magão vai voltar para a TV? Não sei. Que seja a vontade dele. Surgiu a oportunidade? Surgiu. Mas antes eu era muito ansioso, queria dar os meus próprios passos, aí Deus vai, pum! Então hoje eu estou aprendendo a viver na dependência dele. Então foi uma experiência muito boa lá, foi mais de um ano, fechou-se o ciclo. Hoje eu continuo na TV, mas só fazendo as mechãs, né? Tô com uma parceria bacana aí, então eu fico... Vou falar a empresa não, para você não ficar chateado, viu? Então, hoje eu faço merchan na TV, toda segunda, quarta e sexta. Tô lá na TV Arapuã, tô lá na TV Correio. A gente continua porque a comunicação é algo que eu adoro demais, né? E tô levando minha vida meio que empreendendo, né? Trabalhando para mim. Claro. Eu estou vivendo o outro lado. Saí do CLT e hoje estou... buscando e, enfim, tô feliz, tô bem, tô tranquilo. Coisa boa. E eu acho que, trazendo aqui um spoiler rápido, você tem um potencial enorme, tá? Não só na parte comercial, na parte de comunicação, mas como o nosso podcast Conta Comigo fala sobre isso, é importante se qualificar na parte, sim, de empreender, a parte, sim, da gestão do negócio. Acontece muito como você, especialista em comunicação, especialista no negócio, em vender... mas não é especialista em gestão financeira, não é especialista na gestão do negócio. Então, eu estou falando no seu ramo, aí você vai vir para um ramo de um cliente, por exemplo, que ele é um ótimo, enfim, tem um ótimo bar, um restaurante, mas ele é péssimo comunicador. Isso acontece, e o Conta Comigo vai falar sobre isso. Está vindo aí uma empresa forte de comunicação ou não? Ou é só ali Não, por enquanto uma não. onda que passa? Não, por enquanto não. Assim, hoje... Eu até passei para você, né? Tô fazendo as mechãs. Tudo que eu aprendi hoje no Armazém Paraíba, porque além de fazer a propaganda em si, nesse período eu fiz muita propaganda assim, de gravar o dia inteiro, ia para Campina Grande, gravava aqui em João Pessoa. Então, eu fazia e prestava atenção como o câmera agia, como o cara subia o drone, como é que era o roteiro. Então, assim, graças a Deus eu peguei isso. E hoje, muitas empresas, elas necessitam e são um pouco... Não muitas, algumas são deficientes em relação a se comportar na internet, a como gravar um vídeo, a questão da qualidade do microfone, que é importante, a qualidade da imagem. Que a qualidade é o que prende a atenção de quem está assistindo. Então, hoje eu produzo alguns conteúdos para algumas empresas, né? Eu faço a gravação... Tô aprendendo a mexer no drone e tal, tudinho. Então eu faço esse trabalho de produção de conteúdo para algumas empresas. Então fico dividindo minha vida entre mexendo e produzindo alguns conteúdos. Coisa boa. E é isso, né? Hoje a gente estava falando muito sobre isso aqui, que é os extremos, né? Cara, a gente teve agora o exemplo do caso da TV, né? A Copa do Mundo de Clubes, uma transmissão de alta qualidade. Eu estava vendo os percentuais de Ibope e tal, ultrapassando a Globo, enfim. A internet, as mídias sociais. Eu não lembro nem quando eu assisti televisão, cara. Sendo muito sincero, eu não sei nem quando foi que eu assisti televisão. Então, primeiro, falta de tempo também. E hoje tá tudo no celular. Eu sou fã de podcast, eu sou fã de documentários, de filmes, enfim. Mas faz muito tempo que eu não assisto filme. Tem algo que na TV não foi feito que poderia voltar para fazer? Eu sou desafiador. Será que tem um magão apresentando um programa de TV, hein, cara? Muita gente comentou isso, né? Cara, não sei. É um desafio muito grande. Acredito que
eu costumo dizer que eu sou muito adaptável, assim. Se me colocar para apresentar, né, com toda a humildade do mundo, assim, estudando, a gente consegue apresentar. Mas eu nunca tive essa ousadia. Talvez eu precise ser mais ousado, assim, na minha vida, no sentido, assim, de perder o medo e meter a cara. Mas Montar por que... o projeto e ir pra cima. Pra cima. Mas por que disso, né? Eu já apanhei também muito na vida. Então, como eu te disse, antigamente era, vou fazer. Isso é só pra quem crê, tá, gente? Tem gente que mete a cara, faz e até hoje tá dando certo. Mas, como eu te disse, hoje eu tô muito na dependência. Então, assim, eu estudo muito aonde eu vou entrar. Falou do podcast, né? Hoje a internet, ela tá... A TV vai acabar? Não. A TV não vai acabar. Mas ela precisa se adaptar à internet, né? Teve uma briga grande, entre aspas, entre a Cazé TV e a Globo, por exemplo, na Copa do Mundo. Então, muitos na internet criticaram a Globo. Porque não sabe fazer uma narração, tal, tudinho. Cazé TV, tal, tudinho. Então, assim, são as duas disputando a atenção do público. Mas a internet está muito forte. Hoje em dia, eu mal assisto televisão. O que eu sei hoje é através do Instagram, as notícias. Chego em casa, é Netflix, né? Então, assim, Netflix patrocina a gente, tá? Então, tá tendo essa demanda. E eu adoro muito a internet, assim, eu gosto muito. Gosto E muito assim, da internet. eu acho que qualquer produto tem que ter conexão. O que você for fazer tem que ter conexão. Então, por que a Cazé TV cresceu tanto, cara? Porque, de fato, tem toda uma transmissão de qualidade, mas os apresentadores, os comentaristas, né? Toda aquela estrutura é natural, se conecta com as pessoas. Eu estava assistindo, os caras chamam palavrão, pô, na transmissão, os caras Mais fazem, descontraído, se comportam ali como se fosse você, o cara tira o selfie, dá um abraço. Então, as pessoas geram conexão. E isso, Magão, é o que tem que ter na essência da venda. As pessoas só compram um produto, não é pelo produto, é porque ela se conecta com você. Eu acho que por isso você tem sucesso quando você coloca a mão na parte do merchan, do marketing, da comunicação, porque antes de qualquer coisa as pessoas se conectam com você. E qual é a experiência no dia a dia de não só fazer o merchan, mas estar encontrando a galera na rua, dando um abraço, dizendo, pô, o Magão vem aqui tirando uma foto. Isso é muito massa, né, velho? Muito bacana. Ver esse carinho do pessoal, né? Tá no supermercado. Recentemente eu tava no estabelecimento, aí eu escutei, rapaz, isso parece com o Magão. Aí eu deixei um pouquinho de suspense assim, né? Rapaz, tudo sou eu, rapaz, não sei o quê. É porque na TV a gente é mais bonito, né? Aí pessoalmente estranha um pouquinho, né? Mas sou eu, tá? Então, assim, é muito bacana esse carinho do pessoal. Não tenho o que falar, assim, é só gratidão. E tem que estar sempre sorrindo, viu? Porque o pessoal vê você na TV, lá dançando, curtindo, brincando. E espera a mesma receptividade. Mas graças a Deus, assim, a minha essência é essa, é de brincar. A gente falou de Fernandinha, né? E ela dizia sempre, porque as pessoas se encontravam com ela na rua e dizia que ela era antipática e tal. Ela dizia, gente, eu não lhe conheço, você me vê todo dia, imagina eu passar a rua todo dia, rindo para todo mundo. Então, se você me encontrar na rua, fale comigo, me dê um abraço. E realmente ela era assim, né? Até no estudo ela chegava concentrada e algumas pessoas achavam que era antipática. Não, mas é porque ela não vai passar na rua falando todo mundo. Mas é uma pessoa maravilhosa e acontece mesmo porque as pessoas lhe conhecem, têm intimidade com você, né? Porque você está dentro da casa delas todos os dias. E muitas vezes você não reconhece. E é muito chato, Vini, só colocando é muito chato essa quebra de expectativa, né? Então, eu grito também. A mulher, tu conhece ou não? Conheço não, mas Deus abençoe e tal, tudo. Então, assim, é muito massa isso, porque é muito chato também quebrar essa expectativa. Ele tá sendo falso? Não, minha essência é essa. Quem me conhece sabe que eu gosto de brincar e tal, tudo. Então, por isso que eu tô tranquilaço em relação a isso. O pessoal gritou, eu tô gritando. Tá dançando, eu danço. Então... E dentro dessas tuas experiências aí, malucas, enfim, tem uma que você traz que, tipo, foi top, que você não esquece, que entrou pra história. Seja ela muito engraçada, seja ela muito triste, seja ela muito estranha, que você vivenciou, seja no merchan, seja numa entrevista ou na rua, ou alguém que te trocou, como se diz, por Gustavo Lima. Como é que é isso aí? Eita, isso aí... eu gosto de brincar. Não, cara, assim, eu tive muitas experiências, eu só rio de memória, assim, mas tem algumas que marcam, né? E eu digo assim, a experiência muito gostosa que eu tive nesse meio foi quando a gente ia para casa das pessoas. O próprio Ivan Ferreira, ele fazia uma reportagem dentro da casa das pessoas, e o Armazém Paraíba ia junto. Levava então, assim, alguns, né? Levava alguns produtos e tal. Então, assim, a experiência gostosa que eu tenho é realmente as pessoas, assim,
de ver a essência das pessoas, o carinho que elas têm, em relação à tristeza, caramba, você vê a humildade da pessoa, a casa assim, bem humildezinha, mas era uma alegria imensa. Às vezes dava um tapa na cara da gente, preparar comidas, porque às vezes a gente... Diego, tu mora na praia? Não. Mas assim, via pessoas mais humildes do que a gente assim, mas com alegria imensa. E às vezes a gente tem tudo. E às vezes prepara um banquete, e reclama, bolo, café, que não tem, preparar com bacana. carinho, né? Então, isso era muito gostoso, assim. Experiência assim que eu tenho é essa conexão mesmo, dentro da casa das pessoas. E conta um pouquinho como tem sido teus dias com tua esposa, gravando. Vocês gravam cada vídeo massa, eu me divirto ali. Rapaz, é uma luta, né? Eu tenho que fazer um pix pra ela direto pra poder gravar comigo. Teve uma vez que eles gravaram ela querendo limpar a casa e o Magão bagunçando, sujando. Ela teve que amarrar ele numa rede. Como é que é? Olha, Vinícius, eu vou dizer a você, assim, essas gravações com Renata, como você disse, assim, a conexão é muito importante. Quando bate, assim, é muito, muito massa. Demorou então, ela aceitar a tua doideira, não? Não, já conheceu assim, né? Já tinha que... Mas a mulher consegue mudar um pouquinho, né? Hoje eu freio um pouquinho assim nas brincadeiras, mas de vez em quando eu... Mas assim, o que eu acho muito massa é que a galera criou um carinho por Renata também. Às vezes Renata tá na rua e ela me conta. Tem um fã defensor, tem Ei, tu é esposa do Magão, né? Rapaz, eu gosto demais dele. Tô mentindo? Nesse dia vai mudar, viu? Tu é esposa de Renata, né? Tu vai ver. Desse jeito, né? Então, assim, o pessoal tem um carinho muito grande por ela. Eu já disse a ela, porque ela é muito tímida. Eu sou o avesso, né? Sempre tem que ter assim. Mas se você virou a chave, ela vai virar também, né? Eu espero. Mas eu disse a ela, amor, se a gente gravasse mais vídeos, a gente bombava. Porque Porque você percebe quando é verdadeiro e tem uns que o vídeo que você... Eu falei da conexão. Se gerou conexão, história. Muito massa, assim. Então, quando a gente grava, bomba. Quando eu faço uns stories brincando com ela e marco ela, ela reposta. Mas, rapaz, não sei o que. Então, assim, é muito massa. A Renata hoje é minha base, assim, sabe? Tanto pra... Ela me ajuda muito em relação a essas criações, né? Mas também quando tem uma ideia assim, não, Diego, não dá certo não. E realmente, se eu for contra, é que nem mãe, né? Mãe de, vai chover. Isso não vai... Não, mas quando você sai, tá chovendo. É minha esposa, tudo que ela diz e... Olha, vai dar errado. E deu errado, mas vai dar certo. Bora fazer? Bomba. Coisa boa. E agora a gente tem um momentozinho que a gente honra os nossos patrocinadores, né? E aí a gente não pode esquecer da Eternize, né? Eu vou trazer aqui a Eternize rapidinho, deixa eu voltar aqui. A Eternize, que é uma empresa, Magão, Diego, que ela eterniza momentos, né? Então a Eternize é uma empresa que é paraibana, ela está aqui na orla, ali no Busto. E a Eternize você vai passear com sua esposa, vai conhecer os pontos turísticos. Lá tem um profissional lá da Eternize, acompanha você na sua viagem, no seu passeio, registrando momentos que geralmente a gente não consegue tirar fotos lindas, maravilhosas, consegue editar as fotos deixando top. Eu vou convidar você aí para assistir esse vídeo maravilhoso. Viajar é colecionar histórias, mas só a fotografia tem o poder de eternizar cada capítulo vivido. E a Eternize Photograph, maior referência de fotografia turística do Brasil, faz justamente isso. Mais do que capturar imagens, nós contamos histórias, a sua história. Transformamos momentos em memórias palpáveis, porque sabemos que cada viagem tem um valor único. Por esse motivo, oferecemos uma linha completa de produtos para você reviver suas melhores lembranças. Instabooks personalizados, fotos reveladas, canecas exclusivas, polaroids incríveis. São apenas um exemplo daquilo que nós temos a te oferecer. E isso só é possível porque contamos com a melhor equipe de fotografia turística do Brasil. São profissionais capacitados e em constante treinamento para oferecer a melhor experiência ao cliente, do primeiro clique à entrega final. Na loja Eternize, você também conta com o atendimento de uma equipe especializada em seleção de fotografia turística. Nosso time está preparado para tornar todo o processo didático, leve e profissional, garantindo que cada memória seja escolhida com carinho. Sem contar que nosso time de produção trabalha incansavelmente para entregar materiais que toquem o seu coração, tudo com um prazo de entrega mais rápido do mercado. Além disso, somos parceiros da Look Receptivo,
eleita repetidamente como a melhor do Brasil. Essa aliança é mais do que um selo de qualidade, é sinônimo de confiança, excelência e credibilidade. Momentos inesquecíveis merecem ser eternizados com quem é especialista nisso. Fale com a Eternize Fotografe e transforme a sua viagem em lembranças que vão durar a vida inteira. Show de bola, é fantástico. Chega da vontade de viajar, né não? Que coisa linda. Dá um abraço, meu amigo Agenor, sua esposa Deise, que estão aí à frente dessa importante empresa que apoia o nosso podcast Conta Comigo. E a outra parceira, principal mantedora, é a Impact Soluções Contábeis. Mandar um abraço aqui para todos que fazem parte dessa equipe, que mantém de pé a empresa, entregando o resultado, atendendo toda a galera com muita excelência. Também temos um vídeo top para que você possa assistir. Acompanha o que é que a gente faz. Seja bem-vindo ao Impacto Soluções Contábeis, onde a contabilidade é só o começo. Aqui, a gente acredita que cuidar das finanças é também cuidar do futuro do seu negócio. Nosso espaço é pensado para você. Sala de reunião moderna, confortável e um estúdio de podcast pronto para dar voz às suas ideias. Um verdadeiro ponto de encontro para quem quer crescer com profissionalismo e criatividade. Oferecemos muito mais do que geração de guias. Contamos com uma equipe especializada em BPO financeiro, planejamento estratégico, assessoria tributária, sistema de gestão e uma equipe de vendas totalmente preparada para caminhar com você. Inovação, transparência, ética e cooperação. Esses são os pilares que nos movem todos os dias. E você pode fazer parte dessa história com a gente. Eu te convido a visitar a nossa empresa, conhecer a nossa equipe, tomar um cafezinho com a gente e descobrir como a contabilidade pode transformar o teu negócio. Show de bola, hein? Que time grande, a gente já tá chegando em 17, meu amigo. Essa turma é de enlouquecer, meu amigo. Mas tá aqui todos os dias batalhando para entregar um serviço de excelência. E se você, galera, quer estar aqui com a gente no podcast Conta Comigo, que quer apoiar esse projeto, fala comigo. Vai lá, ó, @Vinícius Moraes, aqui, ó, clica, @Vinícius Moraes JP, manda um direct para mim, Vinícius. Quero entender como é que eu faço para estar nesse importante projeto aí, apoiando o podcast Conta Comigo, tá? Fala comigo que será um prazer te receber aqui, tá certo? Meu irmão, voltando aqui, eu já vou de voadora. Já? Eu fiquei sabendo que também tem um podcast, o Magão, é isso mesmo? Podcast Magão. Pois foi uma extensão, né? Como eu te disse, eu nunca consigo ficar só na mesma linha. E o Magão Podcast surgiu justamente como um braço. E foi uma experiência também muito bacana. E assim, eu tive pessoas também que me ajudaram. Você conhece o Coxinha, né? Sim, Coxinha é parceiro nosso, viu? Conversei com ele também, porque na época ele até hoje tem um podcast, tá muito estourado, né? O Coxinha. Na época também tinha o de Adelton Alves, o Mangabacast também. Sim. Então assim, aí eu peguei a ideia e não, por que não criar um podcast? Foi uma experiência muito boa. Montei o estúdio dentro de casa. O pessoal pensava que era alugado, mas era dentro de casa. Então, minha esposa, Renata, ela operava e a gente colocava, né, o celular, tudinho, e enfim. Cada episódio era aprendendo um pouquinho de como era esse mundo. E foi muito bacana, assim, porque todo mundo abraçou, né? Eu chamei muitos apresentadores. O próprio Misael, que hoje está estouradíssimo, participou do meu podcast. Então, assim, foi muito bacana, assim, ver pessoas que participaram. E foi uma conexão muito bacana, conhecer pessoas. O podcast eu acho muito interessante, assim, porque você conhece a história da pessoa, você... É uma forma mais descontraída, não fica aquela coisa formal. Isso. É um bate-papo, né? Um bate-papo. É muito bom. Esse é o network, né, que o pessoal fala. É muito bacana. Coisa boa, meu irmão. E assim, de onde surgiu? A gente sabe que é uma logística muito pesada, né? Colocar um podcast no ar, poucos sabem, né? Os bastidores, quantas mãos, né, Magão? Aqui eu queria deixar claro aqui o meu time, não só o Renan, o Caio, a Ana Vitória, toda a equipe, né, meu irmão? Às vezes a gente tá tomando um café aqui, mas foi outra pessoa que fez, né? Às vezes foi eu que fiz, mas às vezes é uma pessoa que não tá aqui, mas contribuiu para que o podcast fosse ao ar,
né? Enfim, toda a equipe envolvida, dá um trabalho do caramba, meu amigo. Você não tem noção não para levar conteúdo para você. Então, ó, compartilha para geral, ajuda a gente a chegar em mais gente. E aí, o podcast ainda tá no ar? Olha, tá ativo lá no YouTube, né? Hoje eu dei uma pausa, uma grande pausa, né? Faz um tempinho já, porque eu acabei me mudando e eu não levei o estúdio para esse novo local, né? O apartamento lá era alugado, enfim. E hoje, graças a Deus, a gente conquistou um lá novo e eu não quis levar o podcast para lá. E você sabe, né, como você me falou assim, você alugar um estúdio, hoje equipamentos, não é fácil. Então assim, acabei dando uma pausa, né? Mas quem quiser acompanhar lá, vai lá no Magão Podcast lá no YouTube, tem muitas entrevistas bacanas, né? Muita coisa bacana. E é isso. Mas assim, é algo que muitas pessoas perguntam. E aí, Magão? Vai voltar não com o podcast, tal, tudinho? E aí? E tá dentro do meu coração, né? Eu sou um cara... Hoje eu tô muito seguro, assim. Eita. Tá muito na dependência. Na dependência, bate aquele medo, que é normal. Mas é um projeto que eu tô escutando muito, assim. Né? Pode ser um sinal. Mas eu tenho vontade, sim, de voltar com o Magão Podcast. Viu? Vamos ele embora. Tá aqui na minha frente, não vou deixar ele fugir, não. Pressão dessa. Em breve, prepara aí, né? A equipe já tá ali, a diretora de operações, Renata, já tá ali montando também a estratégia. Ela disse que já vai trazer todo um cronograma de entrevista em breve. Eita, olha, na não tem como fugir de mais gravação. não. Tem o podcast Magão, no novo formato, numa nova estrutura, e vai ser um sucesso, não tenha dúvida disso. E o nome do podcast, meu irmão, é Conta Comigo. Então você não pode deixar de contar comigo. Sem dúvida, nossa estrutura está à sua disposição, tá certo? Saiba que, independente de qualquer coisa, eu tenho um carinho enorme por você. Apesar da gente não se conhecer há milhões de anos, saiba que conta comigo. Então você que está nos assistindo aí, em breve, não vou dizer data porque tem toda uma logística. Tem uma logística. Mas tá para chegar aí o podcast do Magão, viu, meu irmão? E aí? Mas vai vir o mesmo formato ou... Cara, é uma briga assim, por quê? Briga no sentido assim, meu brother tá ali, John Lennon, um amigão que eu conheci também, tive o prazer de conhecer recentemente, mas é um cara muito do bem. Estudei com a esposa dele, com a Heloísa, mandar um abraço para ela também. A gente fez o ensino médio e coincidiu de hoje a gente se reencontrar, conheci John, e é um cara muito da mesma vibe que a minha, né? Mas assim, a gente, caso volte, né, a gente pretende voltar com a mesma vibe, assim. Um negócio bem descontraído, conhecer mais o entrevistado, né? Então, assim, não sei, pode mudar alguma coisa, mas seria a mesma pegada. Entretenimento, não tem tema específico, né? Entretenimento, política, esporte, enfim. Passou muita gente de vários segmentos lá no podcast. Então, manter o mesmo formato. Coisa boa. Eu vou jogar já um desafio aí, tá? Para quem tá nos assistindo. Compartilha para geral. E aí, você quer que volte o podcast do Magão ou não? Vocês vão mandar, deixa aí um linkzinho. Não é? Vamos deixar um linkzinho lá do... Eu vou fazer esse volta corte aqui. Volta ou não volta? Vamos jogar a pesquisa. Outra coisa, a gente tem um ranking de podcast do Conta Comigo. Né? Então, assim, meu irmão, eu não sou muito de jogar pilha nas coisas. Aí é com você e sua equipe. Pega a John, pega a Renata, pega o Pedro Henrique e bota para compartilhar para geral, porque eu sei que você tem que estar no topo. E aí a gente tem um ranking mensalmente que está rodando aí para saber quem é o podcast que mais bomba. E você que vai decidir se o podcast do Magão vai voltar ou não no outro formato ou não, né? Me ajuda aí. Mas eu tenho um desejo, eu acredito que volte sim, né? Mas é porque hoje eu tô bem calmo, tô entregando nas mãos de Deus, tô orando. Mas é algo bem forte assim, né? Que a gente vai voltar com o podcast. Coisa boa. E é isso mesmo, ó. Tem alguma coisa que hoje tá plantado no seu coração, assim como foi o projeto do podcast, assim como foi estar na TV, assim como todas as suas coisas. Você colocou aqui que você entra com os pés e com as mãos dentro do projeto. Tem alguma coisa que tá plantada e diz, poxa, isso aqui é um projeto que eu queria desenvolver? Cara, assim, eu sou um cara que eu penso muito e possa ser que aconteça ou não, mas eu tô numa pegada muito de produzir conteúdos, né?
tem muita gente que tem essa sede de produção ou não entende, precisa de alguém que produza conteúdos. Então, assim, se for para planejar algo, pensar em algo, ser para que eu fique por trás das câmeras, Criação, né? de conteúdo, ajudar pra empresas, né? Ajudar empresas a gravar conteúdos, a estudar. Porque, assim, quando você entra no marketing digital, são vários nichos, né? Tem a questão do tráfego, tem a questão da criação de conteúdo, tem a questão do copy, né? Que é você criar textos que chamem a atenção. E minha pegada é muito de criação de conteúdos. Eu gosto muito de gravar, de produzir, de elaborar o roteiro. E não é simplesmente pegar um celular e sair gravando. Não. Tem que ter estratégia, tem que ter equipamento, tem que ter equipe. É conversar com o cliente, entender o que ele quer, né? Porque, assim, não é fácil. Internet não é fácil. Eu passei, eu acho que 8 anos na TV fazendo merchan. Eu acho que com rede social, eu acho que eu estou uns 10 anos com rede social. E, assim, é 100% orgânico. Mas a gente sabe que a gente precisa investir também em rede social. Mas, assim, o meu é 100% orgânico de fato, né? Mas aí o pessoal tem que entender. E eu tô com essas parcerias assim, eu tô um pouco nessa questão de influenciador digital também, tem algumas parcerias, visito algumas lojas. E a gente tem que entender também que o influenciador, ele é um propagador da marca também, né? Isso. A gente tem que entender o cliente, o que ele quer, saber se o meu público ele bate com o público da empresa para poder a gente começar a criar alguns conteúdos. Então, voltando à questão da sua pergunta, se for para criar algo, assim, algo que está no meu coração, é justamente entrar nessa parte de produção de conteúdo, tanto como consultoria, quanto também produzir para empresas. Coisa boa. É importante a gente sempre trazer que quando você atrela a sua imagem a uma marca, os dois estão correndo risco, né? Tanto você, porque você está colocando a mão numa marca que precisa ter ética, precisa ter, né, um direcionamento, porque qualquer coisa que essa marca fizer pode atrelar você, e assim vice-versa, né? Você também tem que ter muita hombridade para isso. E aí eu trago um gancho de quando a gente fala só profissional, e por trás disso tem Diego, Ricardo, tem um ser humano, Magão. E muitas vezes é algo que te completa. Eu poderia dizer que a Renata ali completa? Com certeza, com certeza. Renata, ela me ajuda muito, né? Hoje ela é minha parceira assim de tudo. Então, assim, minha cabeça ela não para, Vinícius. Assim, eu não sei se você é assim. Eu estou conversando com você, já estou pensando em outra coisa. TDAH, acho que é um pouquinho TDAH também, né? Mas assim, eu sou um cara muito para frente, eu penso muito no futuro e tenho medo também do futuro, sabe? Por isso que eu me dedico muito assim no presente. Então, assim, Renata hoje me ajuda muito em relação a tudo. Tudo que eu vou fazer, eu peço muita opinião a ela também. E ela tem um faro muito grande assim. Não, Diego, vai que vai dar certo. Então, assim, hoje ela me completa, é uma pessoa que eu amo demais e profissionalmente falando também, é uma pessoa que me ajudou e aprendeu a viver esse mundo também, né? Sim, Renata, não é fácil, né? Não é fácil. Ela é vendedora, então é um outro mundo, tímida. Hoje, um vai aprendendo com o outro. Hoje, Renata, amor, faz isso, grava esse vídeo aqui pra mim. Renata consegue gravar e editar. Coisa que ela nem sabia, gravar e nem editar. Então, assim, um pouquinho de experiência que eu tive, passei pra ela. Então, assim, um vai completando o outro. Amor, me ajuda aqui, grava. Hoje ela grava. Pra ela mesma, às vezes ela grava um conteúdo pra ela mesma. Eu olho assim, rapaz, tô orgulhoso, viu? Tô orgulhoso, né? Evoluiu. Tá vendo? Assim, acredito que um completa o outro, né? E Deus no comando sempre. E o Pedro Henrique? Posso dizer que foi o tudo que mudou a essência, a forma de pensar, a forma de agir do Diego? Pedro Henrique, Pedrinho, meu filho. Rapaz, eu digo pra todo mundo assim, até hoje. Pedro Henrique, ele foi a minha responsabilidade. Talvez se eu não tivesse ele, eu seria uma outra pessoa totalmente diferente. Né? Eu tive ele, então envelheci uns 30 anos. Então, assim, tudo que eu faço hoje pensando nele também. Então, assim, Pedro hoje, meu filho, é uma base assim da responsabilidade, me trouxe muita responsabilidade, né? Antes eu não tinha preocupação com nada, então tudo que eu faço hoje, se eu vou gastar algo, se eu vou fazer algo, é pensando nele assim. Então, assim, ele me trouxe muita responsabilidade. Meu branquelo, que se eu olhar para ele, eu achei, isso não é filho de Diego, não.
moreno, né, tal. Ele é branco, branco, branco. Mas meu branquelo, amo muito demais. Coisa boa, meu irmão. E quando a gente fala de filho, né? É. Mexe porque é a essência da gente, cara. A gente sempre tenta buscar para os nossos filhos o que a gente não teve. A gente sempre tenta entregar, seja de vida, seja de educação, né, meu irmão? Às vezes a gente diz, poxa, meu pai e minha mãe não me deu isso, eu quero dar. Meu pai e minha mãe foi ausente nisso, eu quero não ser, né? Então, é isso, né, meu irmão? E parabéns. Eu tenho acompanhado a vida de vocês, tenho acompanhado o dia a dia de vocês, tenho um carinho enorme por esse casal maravilhoso. Então, meu irmão, a gente tem uma parte do nosso podcast que é o Conta Comigo. Eu já estou imaginando, mas tem alguém que você queria ver aqui, meu irmão, participando desse projeto massa com a gente, contribuindo? Rapaz, ele não sabia. Ele não sabia, né? Mas eu trouxe ele. Eu trouxe já ele. Preparando, né? Sabe por quê? Por que eu vou indicar ele, né? Esse cara. Hoje eu estou vivendo um outro lado da moeda, que é de correr atrás todos os dias, né? De trabalhar para mim mesmo e correr atrás. E a gente sabe que não é fácil. E esse cara, né? O John Lennon, hoje ele é um cara que eu admiro muito. E ele no ramo de fotografia e filmagem é com ele. Hoje em dia é um cara que faz várias coberturas de casamentos, de festa, enfim. João Pessoa, se falar, rapaz, eu queria um fotógrafo... John tá na boca então de todo mundo. Vamos fazer diferente, porque eu não gosto muito de coisa embaçada. Não, Vem né? cá, João, vamos mostrar Chega, aqui, chega, né? John. Vem pra cá, Chama vem aqui embora. do lado do Magão. Sério. Cuidado pra não derrubar tudo por aí. O bicho é pequeno não, viu, meu irmão? Ó, o bicho parece uma grua. E tem tudo a ver. Empreendedorismo. Olha aí, então, aqui pra ver. pode conversar com esse boa, cara aqui, ó. É irmãozão que eu ganhei e eu indico aqui, viu? Coisa boa, meu irmão. Quero parabenizar o podcast. Parabéns de verdade. Vinícius, a toda a equipe. Ao prédio aqui. Coisa boa, parabéns de verdade. Diego é um amigão que eu ganhei. Eu ganhei um amigão mesmo, junto com a Renata. Tive a honra de fotografar o casamento deles. E quero somar junto com ele, cara. Quero somar junto com a Impacto, com a Conta Comigo. Que ele puder conversar e puder somar, né? Juntar forças, a gente vai estar junto aí. E se parece por quê? A esposa também é um pilar. Então Sim, é ele e a verdade, esposa trabalhando juntos também. Então é uma história bacana de se escutar aqui. Isso mesmo. Coisa boa. Tá? Convite feito, viu, meu irmão? Seja bem-vindo ao nosso time. A gente não vai gravar hoje, já vai dar meia-noite aqui, mas a gente já vai agendar o dia da gravação do John. E ansioso para esse papo fantástico. Vai ser bacana. Seja bem-vindo. Vai ser muito bom. Aqui é assim, não tem esse roteiro não, meu irmão. Aqui é na tora mesmo. Na tora. Meu irmão, que alegria você ter aqui, de verdade. Tem pessoas, né, cara, que a gente gera conexões, assim como você com o John, que quando você bate o olho, bem, irmão, ei, não dá não sai daí que não dá certo. E tem pessoas que geram conexão. Então, muito obrigado aqui por você aceitar o convite, de abrir uma noite aí, de uma gravação com a gente, de vir compartilhar um pouquinho da tua história. A gente sabe que meu tanto compromisso e acreditar, porque quando eu vou no podcast é porque eu acredito naquele projeto. Eu quero contribuir para quem está assistindo, eu quero estar ali com aquela pessoa para poder... Porque queira ou não queira, é igual o Mechan. A minha imagem que está lá. Então, quando a gente traz alguém para cá, meu irmão, é porque a gente acredita, porque é a imagem da gente que está atrelada a essa pessoa. E assim com você, quando você vê a sua imagem estar com a gente, isso gera uma conexão. Então, fica aqui minha gratidão por você confiar no nosso trabalho, confiar aqui no nosso ambiente. Deixa aí tuas conclusões finais para a gente encerrar essa noite fantástica que foi essa terça-feira. Meu cara, deixa... Eu que fico feliz pelo convite, de coração mesmo. Cara, a gente é ser humano, às vezes bate o... Caramba, será que eu consigo? Então, assim, eu fico muito feliz de ver pessoas que acreditam no nosso trabalho, de potencial. E isso é bom, isso é a bomba isso é o combustível, né, pra gente seguir em frente. Então, eu fico muito feliz, parabéns, continue assim com esse projeto muito bonito. É um projeto que vai te proporcionar conhecer muita gente bacana, né? Vai te proporcionar muitas ideias também, até para você mesmo. E é isso. Tudo que a gente aprender, a gente tem que compartilhar de fato. É uma coisa que eu aprendi também, não adianta guardar só para si. Aí você morre e aí? Você fez o que na vida? Então, é muito bom essa troca de ideias. Parabéns, o estúdio top também, muito lindo, né? Convido você também a tá assistindo, tá? E eu quero deixar aqui uma... Não sei nem se pode deixar aqui Fica à vontade, meu, que é a sua área. Tá lá no meu Instagram, lá, um versículo, e eu queria compartilhar aqui com vocês, tá? Que é Jó 42:2, né? Para quem conhece Jó, tinha tudo, perdeu tudo, mas confiou em Deus e Deus deu tudo dobrado, né? Deu tudo em dobro.
Então, Jó 42:2 diz assim, né? Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, né? Um versículo que lembra que Deus tem o controle de tudo, absoluto, né? Para você não ficar desanimado, entrega nas mãos dele. É o que eu estou procurando fazer e graças a Deus, Deus tem me dado o necessário, tem me sustentado. Então, meu irmão, que Deus te abençoe, continue sendo esse cara. Tudo que você fizer, coloque nas mãos de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai honrar. Seja honesto, tá? Às vezes pode até demorar. A gente que trabalha, a gente é humano, a gente erra, mas a gente trabalha correto, faz as coisas corretas, às vezes demora a acontecer. Mas chega. Verdade. Né? Ruim seria se chegasse tudo de uma vez, pum! Oxe, tem algo estranho aqui. Aí do nada Deus vai, peraí, meu filho, não é assim não. Então assim, continue nesse processo, né? Que Deus abençoe você, esse projeto, toda a turma que trabalha com você também. E é isso, meu irmão. Você está abrindo portas e com certeza as portas vão ser abertas para você, meu irmão. Coisa boa, meu irmão. Que papo massa. E eu também não tenho dúvida que assim como Deus fez na vida de Jó, você que está nos assistindo, não é à toa, você não está nos assistindo aqui em vão. Muitas vezes quem está nos assistindo está dizendo, eu entrei nesse podcast agora para escutar isso. Então, assim como Deus fez na vida de Jó, eu não tenho dúvida que também Ele vai fazer assim na sua, cara, vai transformar. Amém. E assim como Ele fez na minha e vem fazendo, né? Que o nosso principal propósito aqui na empresa, o último podcast a gente recebeu o Heráclito Madeiro falando sobre a política cultura do reino. Então, é difícil, cara, né? Em meio ao mercado competitivo, a comportamento de pessoas extremamente, sabe? E aí, muitas vezes, a gente se coloca em prática e dizer, caramba, velho, mas eu tenho que me manter aqui cristão, na fé. E não tenho dúvida que assim como Deus fez na vida de Jó, que eu já imagino, né, como foi, que tirou tudo de Jó, meu irmão, tudo. E depois ele restituiu tudo em dobro. E é esse propósito que a gente tem vivido aqui dentro. Que seja esse simples projeto do podcast Conta Comigo, seja qualquer coisa que a gente coloque à mão, se a gente não tiver a temência a Ele, se a gente não entregar na mão dele, nada vai prosperar. Nada que a gente fizer que não seja para honra e glória do Teu nome, não vai sustentar. Meu irmão, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Deus te abençoe, tamo Desculpa junto. Se tu não gostou, mas Oxê. é isso. A gente é isso aqui, meu irmão. Foi Rapaz, top. muito bom. Gratidão aí por ter trazido a turma toda. John, vamos organizar. Já vou bater a data com o John aqui pra gente trazer o trabalho dele, pra gente conhecer esse cara fantástico. Daí, meu irmão, teu tchau pra galera. Deixa teu Instagram pra galera te seguir. Ó, outra coisa, tu tem um ranking, meu irmão. E né? Não decepciona, não, que tem um ranking aí. Ó, só agradecer a todo mundo que acompanhou, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Quiser acompanhar o Magão lá, coloca lá no Instagram, @Magão Oficial, já vai falar o podcast, né? Mas também, né? Lá a gente tem o Instagram, tá? Que é o Magão Podcast. Tem o Instagram do Magão, que é o Magão Oficial. E lá no YouTube também. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Fica ligado, porque é muito bacana o podcast. Vão vir pessoas aqui que vai abrir os teus olhos. Se você tá com ideia, pode ter certeza que numa conversa dessa aqui, vai clarear e vai te ajudar. Então, que Deus te abençoe. Tamo junto e misturado. Coisa boa, meu irmão. Mais uma terça-feira abençoada. Obrigado por você que ficou até o final. Obrigado, compartilha. Recebemos hoje essa figuraça aqui, meu irmão, que tem uma história inspiradora. Uma história inspiradora. Porque, meu irmão, ele saiu, ele era porteiro, estava ali na parte de segurança, que não seja legal, mas ele buscou o sonho dele. Né? A meta era essa, ele foi buscar com unhas e dentes, e hoje está aqui uma cara referência na comunicação, tem feito um trabalho brilhante. Então, Deus abençoe vocês, nunca deixe de sonhar, nunca deixe de acreditar. Como o Magão trouxe aqui, pode até demorar, mas Deus vai te abençoar. Ó, um abraço, vamos descansar que amanhã é quarta-feira e terça-feira que vem a gente tem outro compromisso aqui às 19 horas. Não marque nada, toda terça-feira às 19 horas, compromisso marcado aqui no Conta Comigo. Tchau, tchau, Deus te abençoe. Valeu!